Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao programa Paz e Bem do canal Paz e Bem. Sou Mônica Mendes, mulher negra, de pele clara, cabelos pretos. Eu agora estou com coque, gente, tenho os olhos pretos. Faço parte da coordenação do coletivo Espíritas à Esquerda. Também faço parte de diversos coletivos de mulheres e também coletivos antirracistas. Sou administradora de formação e trabalho na área de TI com especialização em turismo. Quero muito agradecer ao Paz e Bem e à Carla Pavão pelo convite e por essa iniciativa, que além de ser uma proposta de estímulo e incentivo à participação de nós mulheres no nosso movimento espírita, também é com a minha participação a representação de uma importante ação antirracista, dentre outras que o canal Paz e Bem vem fazendo. Então, agora, só dizer muito obrigada, Carla, e ao canal Paz e Bem, por dar essa oportunidade e esse estímulo para que eu esteja aqui, estimulando outras mulheres que agora vão nos assistir a também participar de ações antirracistas, de ações feministas, para que a gente dê voz a todas essas mulheres do movimento espírita, que até então a gente trabalhava só nos bastidores, só de coadjuvante. Então, é um estímulo para que você, mulher, que está me assistindo agora, participe mais, fale mais, queira ser protagonista da história do movimento espírita brasileiro, queira ser protagonista do movimento espírita da sua cidade, da sua ação, do seu centro espírita que você faz parte. Se insira, se envolva, seja mais atuante, faça com que sua voz ecoe e que a sua vontade, o seu desejo e a sua opinião prevaleça também. Nós precisamos ser ouvidas, nós precisamos também dizer o que nós queremos e o que nos incomoda e de que forma nós podemos participar dentro do movimento espírita brasileiro. Até então, nós fomos relegadas ao segundo plano, pouquíssimas são as mulheres que atuam no movimento espírita de forma protagonista. Então, vamos protagonizar as nossas histórias, vamos protagonizar o papel feminino no movimento espírita brasileiro. Dito isso, vamos nos inspirar nas Amelies, Amálias e Amélias e noutras mulheres, mulheres que representaram e representam a luta feminina na sociedade e no movimento espírita em particular. Mulheres que são expoentes intelectuais, cada uma em seu tempo. Mulheres que tiveram que ser fortes e que foram invisibilizadas pelo patriarcado. Não mais. Não vamos mais aceitar isso. Nós, mulheres espíritas progressistas, reverenciamos as suas histórias e buscamos nelas a inspiração para avançarmos na luta pelos direitos das mulheres no reino de Deus, na terra, anunciado por Jesus. Mas quem são essas mulheres, Mônica, que você está falando? A gente nunca ouviu falar. Será? Amélie Baudet. E quem é Amélie Baudet, gente? Nasceu em Thiers, França, 23 de novembro de 1795. Desde jovem, demonstrou interesse pelos estudos, recebendo uma educação em que desenvolveu habilidades intelectuais e artísticas notáveis. Formou-se em letras e belas artes, mostrando inclinações para a poesia e o desenho. Casou-se com quem, gente? Ela se casou com o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, em 1832, o nosso querido Kardec, tornando-se sua parceira, dedicada na educação e certamente coautora nos estudos dos fenômenos espíritas, contribuindo com seu elevado intelecto. Amélie, ela não foi só a coautora, ela financiou com a sua renda a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857 e a primeira revista espírita no ano seguinte. Após o falecimento de Kardec em 1869, Amélie assumiu a responsabilidade do espiritismo, contribuindo para a criação da sociedade e para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Vejam, se não fosse por essa mulher, não teríamos o espiritismo que temos hoje. Amélie Gabrielle Baudet faleceu em 21 de janeiro de 1883, aos 88 anos, deixando um legado significativo para o espiritismo, sendo lembrada por sua dedicação à divulgação e preservação dos ensinamentos espíritas. Veja o que é o patriarcado em cima da responsabilidade, da representatividade dessa mulher nas obras de Kardec e que são simplesmente invisibilizadas por nós mesmas, mulheres, nós do movimento espírita. Não, nós não podemos deixar que isso seja invisibilizado. Essa mulher precisa ser ressaltada, homenageada e reverenciada
por seu papel não só na elaboração, mas também no financiamento dessa obra que nós seguimos hoje. E quem é essa Amália, Mônica? Quem é essa outra? Você falou Amélie, Amália e Amélia. Amália Soler nasceu em Sevilha, Espanha, no dia 10 de novembro de 1835. Ela enfrentou muitas dificuldades, gente, durante toda a sua existência. Ficou cega aos 8 dias de vida. Imagina, ela ficou cega aos 8 dias de vida. E recobrou parcialmente a visão após 3 meses, pelas mãos de um sábio ignorado, como ela descreve o modesto farmacêutico que a tratou. Teve o apoio de outra mulher, sua mãe, que a ensinou a ler e a escrever, tarefa que empreendeu dos 2 aos 5 anos, quando lia em voz alta por 2 horas diariamente. Mãe, gente, olha que coisa linda o papel de mãe fazendo com que sua filha não ficasse para trás. Sua mãe desencarnou quando ela estava com 25 anos. Por estar em uma posição de vulnerabilidade social, ela foi aconselhada a procurar um marido ou um convento, o que ela, graças a Deus, rejeitou. Mudou-se para a capital, Madrid, em busca de trabalho. Estava com uma visão comprometida, pois só enxergava vultos. Então, ela levava cartas e recados pela cidade. Amália começou a escrever poesia aos 10 anos de idade e, depois de muitas amarguras e problemas de saúde, um médico indicou que procurasse a doutrina espírita. Olha que delícia! Ela foi indicada por um médico, a procurar a doutrina espírita. Imagina só. Uns loucos que creem que o espírito vive para toda a eternidade, disse ele para Amália. A partir disso, começou a ler os jornais espíritas. Amália teve seu primeiro artigo publicado no Jornal Espírita em 1872, quando já contava 63 anos. Em 1888, na ocasião do desencarne de José Fernandes Colavida, à época conhecido como o Kardec espanhol, num tempo em que as mulheres eram proibidas de participar de enterros, Amália lhe escreveu uma poesia e contou com o apoio de outras mulheres para ir até o cemitério prestar as últimas homenagens ao amigo. Ela também fundou um jornal espírita, escrito só por mulheres e direcionado ao público feminino. Amália Soler desencarnou em Barcelona no dia 29 de abril de 1909, aos 73 anos. Mulheres espíritas, né, de épocas que vocês estão vendo aí, e agora vamos falar de quem? Vamos falar da Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, quem foi Amélia Rodrigues, Mônica, que você está falando aí? Nunca ouvi falar. Amélia Rodrigues foi uma notável poetisa, professora, teatróloga e expoente cultural das letras na Bahia. Nasceu em 26 de maio de 1861, na Fazenda Campos, em Santo Amaro da Purificação, Bahia. Após estudar com renomados professores, Amélia lecionou por 8 anos até conquistar uma vaga no Colégio Central de Santo Antônio, em Salvador. Colégio famoso aqui, viu, gente? Eu estou em Salvador, Bahia. Além de ser uma educadora dedicada, Amélia Rodrigues tinha um profundo interesse pela espiritualidade. Após sua morte, continuou, como espírito desencarnado, seu trabalho esclarecedor e educativo, inspirado no Evangelho de Jesus. Amélia desencarnou em Salvador em 22 de agosto de 1926, com 65 anos, deixando a sua marca de trabalho inigualável, tanto na educação como na literatura e na assistência social. E hoje ela é homenageada com o nome de um município no interior da Bahia, que se chama Amélia Rodrigues, fica próximo de Feira de Santana, próximo aqui também da cidade de Salvador, que é onde eu fico. Dito isso, então vamos lá. O que dizem Kardec e os espíritos com relação ao papel da mulher na sociedade? Vamos lembrar que é a sociedade do século XIX. Então, vamos lá para o capítulo 9, Lei de Igualdade, né? Nós temos lá igualdade dos direitos do homem e da mulher. Vamos lá para... Vocês podem pegar, tem da questão 817 até 822. Eu vou pontuar aqui duas, 817 e a 822. Então, vamos na 817. Kardec pergunta aos espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Pergunta de Kardec. Os espíritos respondem: não ortogou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal
e a faculdade de progredir, eles respondem a Kardec com uma pergunta. Sim, como assim? Não estou entendendo a sua pergunta. E aí eles retrucam. E aí Kardec chega, depois eu recomendo que vocês procurem lá, 818, as outras, mas eu vou direto para 822, onde Kardec faz duas perguntas. Ele pergunta: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E os espíritos respondem: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vejam que é a mesma máxima de Jesus. Não façam homens para as mulheres o que vocês não querem que as mulheres façam para você, e assim sucessivamente. Aí ele não se dá por satisfeito e ele faz a seguinte pergunta, dentro da própria 822. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha, que ele reforça que ele quer uma resposta dos espíritos. E aí os espíritos respondem para ele: dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupa-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Vamos olhar e pegar com muito carinho aí, principalmente o início. Vamos pensar o seguinte: é um espírito ou espíritos do século XIX que estavam acompanhando toda essa formação aí. Dos direitos, sim, e das funções, não, não tem lógica. Hoje nós sabemos que a mulher pode exercer qualquer função. A mulher é capaz de exercer qualquer função. Nós temos mulher pedreira, nós temos mulher engenheira, advogada, juíza. Não cabe só mais à mulher as funções domésticas. Assim como também os homens podem passar roupa, lavar, cozinhar, costurar. Eles podem fazer tudo isso. E aí é uma questão de um espírito, provavelmente, se era de uma mulher que vivia subjugada, se é de um homem, um patriarca, né, machista, que para ele aquilo era uma lei. E não é. Hoje a gente sabe que isso aí está errado. Aí a gente vai para a seguinte: preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ora, meninas, qual é o lugar que nos compete? Qual é o lugar da mulher? Lugar de mulher é onde ela quiser. Então, nós sabemos que hoje a gente pode estar onde nós quisermos. Não existe isso de que o lugar da mulher e o lugar do homem. O homem pode estar dentro de casa cuidando de filho, lavando roupa, fazendo tudo, como nós também podemos estar no campo de trabalho. É uma época que isso não cabe. E lá atrás também, porque quando a gente vai para o seguinte: ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. E nessa época, e as mulheres que estavam nas fábricas trabalhando? E as mulheres que estavam escravizadas trabalhando nas lavouras? E as mulheres que estavam escravizadas trabalhando nas casas grandes? Então, não tem lógica isso aí que ele coloca nem para o século XIX, muito menos para o século XXI. Vamos parar, vamos fazer uma reflexão e perceber que essa fala desse espírito está completamente fora de contexto no século XIX e agora. Porque lá atrás as mulheres trabalhavam fora de casa. O que as mulheres viúvas faziam? E existiam mulheres que, mesmo casadas, para completar a renda da casa, também trabalhavam nas fábricas. Até crianças trabalhavam nas fábricas. Então, isso está completamente descontextualizado e a gente tem que saber fazer essa leitura crítica das obras de Kardec. A gente tem que entender também que, assim como nós hoje, os espíritos também estavam em processo de evolução.
Não cabe a nós, que somos espíritas e que buscamos a racionalidade, aceitar isso como uma verdade absoluta. Não, não é. Lugar de mulher é aonde ela quiser. E desde o século XIX, nós mulheres já trabalhávamos e trabalhávamos muito e continuamos trabalhando muito. Nossa jornada é tripla. Nós continuamos precisando lutar pelos nossos direitos, lutar pelas igualdades. Os homens precisam entender que eles também precisam assumir as responsabilidades deles, que não é de mulher. Dentro de casa é lugar de homem também, e fora de casa é lugar de mulher também. E aí eu quero entrar no outro tópico, que já é o tópico da representatividade na sociedade, na política, da mulher de hoje, do século XXI. Né? E aí eu quero falar para vocês de duas mulheres que são extremamente representativas para nós, na minha opinião, Dilma Rousseff, e quero encerrar com vocês falando da nossa querida Marielle. Então a gente vem lá e eu trago para vocês a questão da Dilma, uma mulher, né, que foi eleita democraticamente, e por ser mulher, isso não me tira da cabeça, foi expulsa, destratada, desrespeitada. Uma mulher feminista, uma mulher socialista, uma mulher que foi presa, torturada, estuprada, sofreu horrores, e mesmo após tanto tempo, o que essa mulher sofreu nesse Congresso e na nossa sociedade, por quê? Por ser mulher. Hoje nós sabemos que ela não fez absolutamente nada de errado, não existia nenhum motivo para aquele golpe, que aquilo ali não foi um impeachment, aquilo ali foi um golpe. E aí a gente percebe, isso foi Dilma, que era uma presidenta, e a nossa querida vereadora Marielle, que a gente não pode deixar de exaltar e de sempre lembrar. Foi executada uma mulher negra, periférica, uma mulher feminista, socialista, e que lutava pelos direitos das mulheres, pelo direito dos negros, pelo direito por uma sociedade, pelo respeito, pela dignidade. E o que falar disso tudo? Estamos em pleno século XXI e nós ainda somos caçadas, nós ainda somos executadas. O número de feminicídio no Brasil é algo assustador. Nós temos leis, e as leis que nós temos, elas não nos protegem num todo. As leis, elas precisam ser seguidas. E aí eu pergunto para vocês, precisamos continuar brigando por coisas que são tão óbvias para a sociedade? Precisamos continuar brigando por direito à dignidade, direito ao nosso corpo, direito ao respeito? Em 1827, foi que nós tivemos o direito que as meninas fossem às escolas. Agora, ano passado, em 2023, nós mulheres tivemos o direito de ligar as nossas trompas sem que a gente precise da autorização dos nossos maridos. São 196 anos de lutas. E nesses 196 anos de lutas, são 14 conquistas. 14 conquistas em 196 anos. Eu posso até relatar para vocês todas as conquistas que nós tivemos, mas vai ficar chato, cansativo, mas posso trazer para vocês, mas são muitas. Mas a gente ainda faltam muitas conquistas. A gente precisa ter a conquista do direito do nosso corpo. A gente precisa ter a conquista do direito das nossas vidas, da nossa felicidade, do nosso prazer, da igualdade salarial. Nós não podemos permitir que as nossas vidas, que os nossos corpos pertençam e sejam decididas por homens. Não, não podemos. Eu quero aproveitar que estamos no mês de março, que não seja só o mês de março, que seja o mês das mulheres, que nós possamos ter todos os meses, e que todos os meses sejam os nossos meses de luta, luta por nossas conquistas, lutas por nossas vidas, lutas por nossos corpos, lutas por nossos direitos, direito de ser feliz, direito de viver, direito de
poder responder por nós. Direito de não deixar ninguém se intrometer nas nossas vidas. Direito de poder ter a nossa representatividade, de poder representar a parcela que nos cabe em todos os campos da sociedade, seja na profissão, seja na política, seja lá onde for, seja nos centros espíritas, que nós não sejamos apenas coadjuvantes nos centros espíritas, no movimento espírita, que nós sejamos no movimento espírita protagonistas, que nós sejamos donas das nossas falas, que nós sejamos donas das nossas atitudes, que nós não sejamos apenas aquelas que ficam com as funções subalternas, com as funções de coadjuvante, que a nossa fala seja forte, firme, segura e ouvida, que a nossa representatividade esteja ativa, atuante. Conto com você, mulher. Conto com você, mulher negra. Conto com você, mulher indígena. Conto com todas as mulheres, para que juntas a gente possa fazer representatividade na política, fazer representatividade na sociedade, fazer representatividade nas nossas vidas e, juntas, unidas, lutarmos pelos nossos direitos. São 196 anos, 14 conquistas. Nós ainda temos muitas conquistas pela frente. Em nome do Paz e Bem, eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui agora e peço, compartilhem, curtam, comentem, coloquem sobre o que vocês querem que eu fale. Vou estar aqui com vocês todas as terceiras quartas-feiras do mês. Espero contar com a colaboração, com a participação, com a sugestão. Comentem, quero os comentários, digam sobre o que vocês querem que a gente converse. E agradeço a sua audiência, a sua participação e o carinho de vocês. Que Deus esteja conosco e encerro aqui a minha participação no programa de hoje.